Agora nós vamos iniciar a conferência pelo tema Desafios para a construção de estudos linguísticos em língua de sinais. Gostaria de convidar o mediador Renato Nunes, do INES, por favor. O tema dessa conferência é Educação de Surdos. Os casos na Maryland School for the Deaf. Esse é o sinal. Lá nos Estados Unidos. Gostaria de convidar a palestrante Daniela Peterson. Este é o sinal dela. Renato, com a palavra. Tudo bem? Já lancharam? Estão satisfeitos? E agora nós vamos começar esta conferência com um tema bastante relevante, numa cidade lá dos Estados Unidos, uma escola de surdos. Gostaria de convidar a Daniela com a palavra para ela começar a sua palestra. Daniela. Obrigada a todos. Sei que o tempo já está bastante avançado, mas eu me sinto muito feliz por estar aqui trazendo esta palestra para vocês. Claro que é um desafio, ainda estou aprendendo e estou sinalizando em ASL, mas temos tradução, ok? Eu trabalho nos Estados Unidos, numa escola de surdo. São dois polos, são duas escolas. Eu atuo uma escola grande, né, uma escola com um volume de alunos muito grande, e uma outra um pouco menor. Também atuo no trabalho com esses alunos e queria agradecer ao COINES por este convite, por ter me convidado para trazer esse tema. E o foco pode ser de grande relevância no desenvolvimento desses alunos surdos, na questão da educação, da escrita. Por exemplo, um bebê, quando ele nasce, o primeiro contato dele é com a família, com o pai, com a mãe, e a família ela tem esse papel de dar os primeiros estímulos. E aí, quando ele vai alcançando certa idade, normalmente até 21 anos, e aí com 21 anos ele já ingressa, né, no ensino superior. Durante a escola é o que ele permanece o maior período da sua vida. E aí a escola, ele permanece durante quase o dia inteiro na escola. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. E o tema da minha palestra... Volta, por favor. Por favor. Nós sabemos que existe duas línguas. Isso já é um marco, tem a legislação. Mas eu gostaria de explicar a questão lá dos Estados Unidos. Como que isso se dá? A questão da língua de sinais. Dentro do ambiente escolar, durante seu período escolar. Como que isso se dá? Como que isso é nivelado? A questão da escrita. A questão, como que isso é medido? A Libras, como que isso é controlado? A questão da Libras e do português escrito. O professor, como mediador, ele cria estratégias de ensino para as crianças, para que elas tenham essa percepção visualmente, utilizando de vários modelos.
e também o foco escrito e o foco de língua de sinais, isso de forma bem equilibrada. Pode passar, por favor. E eu gostaria de mostrar, isso é mentira ou verdade? Vejam essa frase. L1 significa o quê? Ajuda as crianças a crescer de verdade, a escrever? Vocês acham? Isso é mentira ou verdade? A língua escrita, ela possibilita? Observem essa frase. É falsa. É mentira. A L1 precisa ser a língua de sinais. Porque se ela não tiver língua de sinais, como que ela vai aprender uma segunda língua se ela não tem a língua, a L1? A L1 dela é a língua de sinais, para depois ela aprender a língua escrita, no caso. Isso precisa ser estimulado, ensinado, para que ela possa ter esse conhecimento e depois aprender a modalidade escrita da língua. Pode passar, por favor. Até os 17 anos, por exemplo, ela consegue aprender a escrever. É verdade ou mentira? Até os 17 anos, a criança ela consegue aprender a escrever. Vamos ver. Verdade, verdadeiro. Por quê? Por que essa informação é verdadeira? Porque até os 17, sim, ela é capaz de aprender uma língua, porque já foi realizado algumas pesquisas. Por exemplo, depois que ela tem a aquisição da L1, ela consegue, sim, partir para uma segunda língua, aprendendo a modalidade escrita dessa língua. Por isso que é capaz. Dos 3 anos, isso vai se dando, se desenvolvendo, isso, sim, se torna de maneira capaz. É possível, sim, ela aprender 2 línguas. E a língua escrita também, claro. Por exemplo, se a criança ela não aprende nada, ela não tem nenhuma língua, ela também não vai aprender a modalidade escrita de uma outra língua. Isso são processos que um depende do outro. Isso vai trazer atrasos para ela. Existe, né, a faixa etária adequada para cada momento da aprendizagem. A questão da aquisição da Libras, isso de forma simultânea com a modalidade escrita de uma outra língua. Então, agora que a gente entendeu a importância da aquisição precoce da língua de sinais, pode passar, por favor? Não, o de cima. Volta um pouquinho para o de cima. Isso, obrigada. Falando a respeito da língua de sinais, a gente tem uma questão sobre o uso, um outro tipo de registro de língua, que é esse tipo de registro de língua utilizada no ambiente mais formal, no ambiente escolar. A gente tem 2 maneiras, né, 2 registros de expressar a língua. A gente tem, da mesma maneira que a gente também tem as maneiras de se expressar na parte escrita. A gente utiliza um nome BIAX, né, uma sigla para falar sobre uma fluência básica de comunicação, de linguagem de comunicação utilizada. E a gente tem uma outra sigla que a gente fala sobre uma questão mais avançada, uma língua mais formal, um registro mais formal de utilização. A grande questão é que esse registro mais formal é onde os surdos têm mais dificuldade. Porque esse registro interacional, né, esse outro tipo de registro de uso de língua, os surdos são expostos a todo tempo, eles conseguem utilizar mais nas suas interações cotidianas. O que acaba acontecendo é que esse outro tipo de registro mais formal, os surdos acabam utilizando menos, e eles são expostos menos e acabam por utilizar um pouco menos desse tipo de registro. Então, há necessidade da gente alcançar
esse tipo de registro e que os surdos sejam ensinados a utilizá-lo. Então, por exemplo, nessa foto aqui, eles estão contando histórias, um registro mais informal de utilização da língua. Agora, quando a gente muda esse tipo de registro para o inglês escrito, né, que é esse mesmo interacional, por exemplo, quando a gente está mandando mensagem de texto, conversando por meio de bilhete, né, quando a gente vai interagir com ouvintes e pede coisas muito simples, é esse tipo de registro. O que a gente está dizendo é que a gente precisa de um outro tipo de registro, né? Um registro mais formal, um que em inglês a gente acaba chamando por acadêmico, né? Que é onde a gente vai trabalhar um registro mais diferente desse usual, desse cotidiano que a gente utiliza. E é esse tipo de registro que a escola precisa dar conta também. Não dá para a gente sair dessa parte de interação da língua de sinais para uma outra parte de interação da língua inglesa escrita e tentar dar saltos muito grandes para essa parte de registro mais acadêmico. Então, precisa passar por esses processos de registros diferentes de uso da escrita, e esses tipos de registros, eles são ensinados através de comparação, através do uso. E todos esses tipos de registros que são expostos aqui precisam ser utilizados e ensinados todos os dias de uma forma equilibrada. Então, a gente não pode se utilizar do mesmo registro o tempo inteiro. Só essa utilização da SL ou da Libras, por exemplo, uma única forma, um único tipo de registro, e os outros não serem ensinados. O ensino bilíngue, a gente precisa entender que ele depende dessas 4 formas de manifestação, desses 4 registros que a gente tem, tanto em língua de sinais quanto em língua escrita, e que eles sejam trabalhados de uma maneira equilibrada, balanceada, porque aí é assim que a gente vai chegar a essa fluência bilíngue que a gente tanto almeja. A gente tem uma dificuldade aqui com várias línguas que estão sendo expostas, né? Então, aqui vai ser língua de sinais brasileira, aqui sinais internacionais, e eu vou estar utilizando a SL, tá certo? Tá certo? Então, é lindo, né? Essas mais diferentes línguas sendo utilizadas aqui agora. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre essa allocation, language allocation, essa distribuição de como a língua, os vários registros de língua e as línguas em 2 modalidades distintas são utilizadas de uma maneira mais equilibrada. Esses quadros aqui mostrados, eles mostram que não é a mesma forma, todos os dias, o mesmo registro que a gente ensina, se utilizando mais de língua de sinais do que da parte escrita. Não é só dessa forma. Como é que os alunos vão alcançar a fluência no inglês escrito ou nessa outra língua escrita se a gente permanece trabalhando o mesmo registro de língua de sinais, desconsiderando as outras? Então, a gente precisa ter um balanço, um equilíbrio. Então, esse equilíbrio está sendo mostrado com as cores aqui dessa espécie de gráfico do slide. Então, a gente precisa entender que, se a gente for contar histórias em língua de sinais, utilizando as personagens dessa história, e
essa interação que acontece numa ação construída, por exemplo, em língua de sinais, a gente trabalha uma porcentagem, só que depois disso a gente vai trabalhar uma questão de escrita super importante também. A gente precisa ter um equilíbrio dessa mesma história, com essas mesmas personagens, que vão ser trabalhadas na modalidade dessa língua oral escrita. A gente vai ter momentos em que a língua de sinais vai ser bem menos utilizada e muito mais utilizada essa parte escrita. Então, a gente precisa ter um balanço nas aulas de como a gente vai ensinar essa questão dos dois idiomas e como esses dois idiomas vão ser utilizados. Então, eu posso, por exemplo, pedir para que os alunos escrevam essa história que foi contada anteriormente em língua de sinais. A gente pode combinar com os alunos, por exemplo, um deles vai ser o escriba, para que ele possa ajudar nessa contação na parte escrita. Então, a gente precisa entender que as duas línguas precisam estar trabalhando em concomitância. Os estudantes, os alunos, eles não podem achar que o inglês escrito somente vai ser utilizado e nada da língua de sinais, ou que só a língua de sinais vai ser utilizada e nada do inglês escrito. Por isso que é um language allocation, né, um balanceamento entre as línguas que vão ser ensinadas. Pode passar o próximo slide, por favor? As estratégias do ensino de ambas as línguas agora. Essas estratégias elas podem alavancar, né, e favorecer o processo de ensino de ambas as línguas. Então, eu não vou detalhar muito bem essas estratégias, eu vou falar um pouquinho mais superficialmente sobre estratégias que podem ser utilizadas. Então, o mesmo professor ele pode usar diferentes estratégias de alfabetização, tanto da parte escrita, quanto da parte sinalizada, da língua escrita, quanto da língua sinalizada. E na sua classe, falar, ó, a gente vai trabalhar uma questão aqui só de língua de sinais. E aí a gente vai só utilizar a língua de sinais na sala, por exemplo, a American Sign Language, a ASL. E aí depois, num outro momento, ó, neste momento a gente só vai trabalhar com o inglês escrito. A gente ter uma separação entre ambas as línguas, para que os estudantes consigam entender. Nesse momento, por exemplo, eles podem se utilizar de laptops para que eles comuniquem-se só através do inglês escrito, por exemplo, né? E eles podem escrever através de bilhetes, um com o outro. Então, existe uma separação do ensino dos dois idiomas, um momento de cada um. Então, pode ser uma estratégia que o professor utilize no ensino de ambas as línguas. Também vai ter um momento de tradução, que pode ser uma tradução literal, né, o sinal para cada palavra, de uma história nova. Então, eles vão vendo cada uma das palavras e vão sinalizando uma por uma. Isso não favorece o entendimento, obviamente. Porque essa tradução literal, sinalizando cada sinal do que está sendo escrito, é um pouco mais complicado, mas também pode ter uma tradução mais livre, que se aproxime daquilo que também está sendo dito. Essa tradução que está sendo chamada de free, a tradução livre, né? Onde existe uma fluência importante da sinalização, da utilização da língua de sinais, porque esse processo tradutório não é fácil. Então, exige um certo nível de fluência, a gente consegue trabalhar essa fluência. Alguns alunos, eles têm problema em leitura e não querem, eles preferem fazer uma tradução literal. Só que, como que eles conseguem fazer isso? Eles precisam primeiro fazer essa literal, mas também trabalhar esse processo de tradução free, tradução livre. E também tem uma outra estratégia, que é anotar palavras-chaves, glosas, por exemplo. Glosas que favoreçam a tradução daquele texto, porque algumas leituras são um pouco complicadas, com palavras que eles ainda desconhecem. Então, eles podem usar dessa estratégia, né, que favoreça a leitura, utilizando glosas para poder também sinalizar um contexto, fazer a tradução daquele texto que eles estão lendo.
Então, tem esse translinguing. Ele pode ser uma estratégia também que um aluno ele sinaliza e a resposta não vai ser em língua de sinais, a resposta vai ser em inglês, por exemplo. Ele vai fazer a sinalização em ASL e a resposta pode ser escrita. E aí ele faz essa pergunta, pode fazer uma pergunta escrita e a resposta vai ser em língua de sinais. Eu posso usar, por exemplo, um computador e mostrar uma frase e a resposta dele vai ser em ASL. Então, isso é para que os alunos eles consigam entender a relação entre dois idiomas e que esses dois idiomas consigam serem utilizados concomitantemente para poder favorecer, né, o uso morfológico, o uso tanto de palavras quanto da sintaxe, para que eles entendam esses outros níveis do uso linguístico. Tem esse Purposeful Concurrent Usage, que a gente só usa a sigla PCU, que também é uma questão de transitar o tempo inteiro entre esses dois idiomas, né? Então, eu posso estar fazendo, por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Eu estou utilizando a língua escrita e estou sinalizando, né? Da mesma maneira que eu estou fazendo agora, também pode ser feito na sala de aula. Tem essa outra estratégia, né? Preview, View e Review. São diferentes estratégias, né? O professor ele pode começar a aula conversando com os alunos, dizendo, trabalhando gramática com eles, e aí uma vez ensinados, eles podem escolher uma frase, e aí essa frase pode ser feita em língua de sinais americana, e depois eles podem fazer uma visualização dela em inglês escrito, sem sinalizar, né, só o inglês escrito, e eles podem fazer um review, que é o fechamento, voltando para o começo da aula da utilização em língua de sinais. Ou pode ser o contrário também, né, o começo da aula é feito em inglês escrito, com eles num computador, projetando o que eles estão escrevendo, depois eles podem fazer um view, né, em língua de sinais americana, e depois eles fazem um review, que é um fechamento que vai também ser feito em inglês, né? Então é uma estratégia também para poder alavancar a fluência da parte escrita, do inglês escrito. A gente também tem uma outra estratégia, sanduíche, né? Que a gente tem 2 pães e um recheio no meio, né? Esse recheio pode ser o quê? Um filme, por exemplo, né? Da mesma maneira que acontece, né? A gente tem 2 pães, né? A gente pode... Os 2 pães que estão ao mesmo tempo nesse sanduíche, né? Envolvendo um recheio, esses alunos, por exemplo, eles podem serem apresentados a uma palavra em inglês escrito, e aí a gente sinaliza alguma coisa relacionada, né? Por exemplo, se eu uso a palavra tree, árvore, aí eu faço o sinal e volto a soletrar. E aí faço a sinalização de novo, né? Então é como se fosse um sanduíche. No meio eu tenho o inglês escrito ou o sinal e faço esse repeteco, né, dos 2 pães, por exemplo, que estão envolvendo o recheio. Eu faço tree, sinalizado, em soletrado, depois eu faço o sinal, porque eu estou expondo eles repetidamente, aquelas palavras dos 2 idiomas. Então é importante a gente fazer esse encadeamento. Às vezes, se eu só soletro, por exemplo, só a palavra, eu faço tree, árvore, e o estudante não sabe o que é, eu posso mostrar, por exemplo, uma figura. Eu falo, ó, eu soletro, faço árvore, mostro uma figura, sinalizo, e depois eu posso mostrar de novo a parte escrita do inglês. E posso soletrar, na verdade, manualmente. Então, são vários recursos encadeados para a gente poder fazer com que isso fixe, né? Só soletrar, por exemplo, manualmente, ou só utilizar um sinal, né? Árvore soletrada, árvore o sinal, às vezes não fixa. A gente está tentando chegar naquele outro registro, um registro mais acadêmico, né? Onde a gente consegue fazer com que os alunos alcancem uma fluência em ambos os idiomas, né? Se eu faço, por exemplo, se eu vou falar de uma palavra, metamorfose,
né, eu uso borboleta, a lagarta virando em borboleta, eu vou sinalizando e usando vários recursos para poder ajudá-los. Mas tem um outro recurso, uma outra estratégia, que é a soletração, e aí algumas pessoas dizem, olha, não vou soletrar, ele é muito pequenininho, não adianta, não vou soletrar para ele porque ele não vai entender. Não tem problema, né? Isso é um mito, a gente continua soletrando independente da idade, para que eles também fixem. Uma outra estratégia é que na classe o professor ele pode, sei lá, pedir um filme. E aí os alunos eles vão assistir, mas se não tiver nenhum tipo de intervenção, né, se é assistido inteiramente sem nenhum tipo de intervenção, os alunos eles acabam ficando entediados, acabam não assistindo ao filme. Então, os estudantes eles acabam não aprendendo muito com aquilo que está sendo passado. Isso pode ser feito, mas a gente não quer só que eles assistam, só watching, como está sendo escrito lá. A gente quer que eles viewing, que eles assistam o filme, que eles combinem entre si, por exemplo, que ao verem o filme, o professor pausa o filme, faz uma intervenção, começa a perguntar aquilo que está acontecendo, para que eles fixem, eles têm que assistir, mas prestar atenção, para que eles fixem aquilo que está sendo passado. A gente pode fazer um questionário em papel escrito, para que eles se utilizem do inglês escrito, aí a gente passa um filme, no questionário a gente pergunta o que aconteceu agora, o que você acha disso que está acontecendo. Esse tipo de questões, fazer essas intervenções durante o filme, durante esse tipo de proposta, faz com que os alunos consigam fixar também aquilo que está sendo ensinado. Eu também posso usar, né, essa é outra estratégia, Story and Sign, né, utilizando um livro.